efemídias de hoje, 12 de fevereiro de 2026. Vocês estão vendo aqui de camisa vermelha e chapéu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E do outro lado aqui de terno, com o microfone na mão, o Lula, o presidente Lula. Pelo menos é isso que dizem as pesquisas. Porque o governo do Lula era para ser aprovado e está reprovado. E o governo do Tarcísio, que não entregou nada, tem quase 70% de aprovação. Então, não é o Melo que está maluco. Quem está maluco é o povo. Ou será que o povo está maluco? O que está acontecendo? Olha aqui, pesquisa Paraná, pesquisa Estado de São Paulo, avaliação e aprovação da administração do governador Tarcísio de Freitas. Ótimo, 17%. Boa, 31%. Regular, 29%. Aprova o governo Tarcísio, 66,7%. E desaprova, 30%. Agora, eu pergunto a você que é um dos 66,7% que aprova o governo Tarcísio. Aprova o quê do governo Tarcísio? Por que você aprova o governo do Tarcísio? O que o governo do Tarcísio fez de bom para São Paulo nesses anos? Em qualquer área. Educação com as escolas cívico-militares, segurança pública com o índice de feminicídio disparando em São Paulo, com a letalidade policial disparando em São Paulo. Ele pegou a letalidade policial em 420 por ano e agora está no dobro, 834. Será que é na economia, onde a Operação Carbono Oculto mostrou que mais de 1.000 postos de combustíveis adulterados, estavam lavando dinheiro para o PCC, o mesmo PCC que o governador Tarcísio disse logo que surgiram os casos de metanol adulterando a bebida, disse que o PCC não tem nada a ver com isso, quando se provou agora que as indústrias estavam usando exatamente o etanol batizado com metanol nos postos de combustíveis, aqueles mesmos postos da Farinha Lima, que estava lavando dinheiro em fintechs. Aliás, fintechs, que um policial do governador Tarcísio era dono de duas dentro da Secretaria de Segurança Pública do Tarcísio. O segurança do Tarcísio, até 2024, descobriram os elos dele com o PCC e era segurança pessoal do Tarcísio. A Secretaria de Fazenda, será isso? A Secretaria de Fazenda do Tarcísio, onde só um auditor foi flagrado com 1 bilhão em propina. 1 bilhão em propina. E outros auditores também estão envolvidos na maracutaia, que uma pessoa não consegue fazer isso dentro de uma secretaria sem que os outros saibam. Então, outros... Mas essa investigação, onde está, meu amigo? Você viu? Ninguém sabe, ninguém viu. Aqueles ônibus que foram apedrejados em São Paulo, durante dias e dias, foram mais de 800 ônibus apedrejados. Você viu a notícia, meu amigo? Mais de 3.000 trens, durante o governo Tarcísio, sofreram ataques. Você viu a notícia, meu amigo? Você sabe onde estão essas notícias? O governador Tarcísio foi responsabilizado sobre os feminicídios no estado de São Paulo? Por que ele botou como secretária da mulher uma pessoa que era vereadora e nunca teve uma lei em benefício das mulheres e, pelo contrário, critica o feminismo, que diz que o feminismo prejudica as mulheres, e em seguida ele a trocou por uma Bolsonaro? Tirou verbas
da Secretaria da Mulher e, além de tirar verbas, as que deixou contingenciou, ou seja, não foram usadas. São 40 estupros por dia em São Paulo que as mulheres sofrem. 40 por dia. No entanto, 66,7% da população paulista acha e aprova o governo do Tarcísio. Eu pergunto, aprova o quê? O que foi que ele fez? É igual ao Bolsonaro, como eu disse aqui mais cedo. A única obra do Bolsonaro foi uma pinguela lá no Amazonas, que custou 200 e poucos mil reais de madeira. E ele gastou quase 1 milhão para ir com equipe, ministro e tudo, inaugurar aquela pinguela. Qual foi a outra obra do Bolsonaro? Os 700 mil mortos na pandemia, milhares, centenas de milhares dele, porque o Bolsonaro não providenciou vacina, porque defendeu o uso de cloroquina. Ou vocês que aprovam o governador Tarcísio acham uma boa ele estar lá defendendo um criminoso condenado em última instância pelo nosso Supremo Tribunal Federal por uma tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do golpe de Estado, que incluía, inclusive, o assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes? É por isso que vocês estão aprovando? É por ele usar o bonezinho do MAGA? Defender Make America Great Again? Que a América, como ele se chama, os Estados Unidos, devem ser grandes de novo. É isso que um governador de São Paulo deve defender, os Estados Unidos? Apoiar tarifaço, como fez o Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, lá no exterior, apoiado por Tarcísio, enfiar um tarifaço no Brasil que demitiu milhares e milhares de trabalhadores. É por isso que você aprova o Tarcísio? Eu queria entender por que ele é aprovado. Agora você veja aqui o governo do Lula, por isso que eu boto que o governo do Lula, que a gente tem várias entregas para falar do governo do presidente Lula, que pegou um Estado quebrado pelo Bolsonaro, a FUNAI, né? O meio ambiente destruído, os Yanomami quase extintos. Quem não se recorda de como foram salvos, resgatados pelo governo do presidente Lula, num estado absoluto de desnutrição, parecia os judeus na Segunda Guerra, esquálidos, vários morrendo, não conseguiam se mover, de tão fracos. Um governo que destruiu o meio ambiente, destruiu a economia, destruiu tudo. O Lula pegou isso. Hoje em dia, a gente está com a menor inflação dos últimos anos todos. Estamos com o menor índice de desemprego da série histórica. A isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. O programa Pé de Meia para o estudante ficar na escola mais tempo, que está fazendo com que vários estudantes permaneçam na escola, que antes não acontecia. Agora, o Gás do Povo, que vai atender 50 milhões de pessoas, 15 milhões de famílias. Bolsa Família, tudo isso. E esse governo, no entanto, é desaprovado por 49% da população. É mais desaprovado do que aprovado. Por que será isso? Por que será isso? Aí é a pergunta que as pessoas fazem, né? Está aqui o Tarcísio, olha aí. É por isso, porque ele está fazendo bem para os Estados Unidos, vocês votam pensando na melhoria de vida dos Estados Unidos? Ou vocês votam numa pessoa que se preocupa com a educação
em botar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Pela primeira vez, os ricos estão tendo que pagar. Agora, aqui, avaliação do governo Lula. Negativo, 39%, 33% de positivo e 26% de regular. Ou seja, 59% acham que o governo ou é bom ou dá para o gasto. Mas, no entanto, na hora de avaliar o governo, a maioria reprova o governo. Agora, aqui nós vemos uma, talvez, explicação para o que esteja acontecendo. Olha aqui, ó. Você tem visto notícias mais positivas ou mais negativas sobre o governo Lula? Mais negativas, 41%. Mais positivas, 30%. E não tenho visto notícias, 25%. Ou seja, 66% da população ou só tem notícia negativa do governo, a maioria, 41%, ou não tem visto notícia nenhuma do governo. Sabe por quê? Porque aquela notícia que é positiva do governo não é dita que é do governo. A inflação está controlada, baixou a inflação. Eles não falam que isso daí é a política econômica do governo que está fazendo. Mas se a inflação estivesse subindo, eles iam dizer o governo não está controlando a inflação. Como nós mostramos aqui no outro Fórum Mídias, o INSS avisou a todo mundo, as pessoas que tinham consultas marcadas lá no INSS, que não funcionaria durante 3 dias, porque iria fechar tudo para fazer uma reestruturação lá da tecnologia do INSS. O que fez a Globo? Mandou uma repórter para a porta do INSS para flagrar as pessoas que não souberam que o INSS iria estar fechado, para elas estarem reclamando do governo. E botaram isso no Jornal Nacional, numa matéria de 3, 4 minutos, dando sonora com as pessoas falando. Eu vim aqui e não consegui atender, e agora o meu filho vai ficar... Então é isso. As negativas chegam ao público. As positivas só para 30% das pessoas. 70% não tem notícia positiva do governo. E aí você vê. Agora, se fosse feita essa pergunta sobre o governo do Tarcísio, você que é de São Paulo, que está aqui agora me ouvindo, ou mais tarde, aí, quantas dessas notícias que nós falamos aqui, do aumento do feminicídio, do aumento da letalidade policial, que dobrou com o Tarcísio, de que ocorrem 40 estupros por dia no estado de São Paulo, de que houve um rombo, que só um auditor levou 1 bilhão de propina no governo do Tarcísio. Você sabia disso? Você tinha consciência disso aí? Você já ouviu o Tarcísio se explicando? Você já ouviu o Tarcísio se explicando sobre um policial dele, dentro da delegacia, dentro da Secretaria de Segurança, e que era dono de 2 fintechs que lavavam dinheiro para o PCC, dentro da Secretaria do Tarcísio? Você sabia disso? Você sabia? Você sabia que o segurança do Tarcísio tem ligações com o PCC? Você sabia disso? Agora, você sabia que no dia da eleição, no segundo turno, o Tarcísio apareceu, deu uma entrevista coletiva no início da tarde, dizendo que quem tinha ligação com o PCC, que ele ouviu, foi o Boulos. Mas quem está ligado com o PCC até o talo, dentro da secretaria, dentro do corpo, o defensor do PCC é o Tarcísio. No metanol, ele falou que o PCC não tem nada a ver com isso. Pessoas ficam falando do PCC não tem nada a ver com isso.
E o metanol foi batizado porque os postos de gasolina usados pelo PCC estavam batizando o etanol com metanol. E é por isso que o povo desaprova o governo que está beneficiando o povo e aprova um governo que não fez nada. Eu quero que você me aponte um benefício. As únicas coisas que o Tarcísio fez foram privatizar a Sabesp, melhorou a água para você, está melhor aí, a Sabesp está bom aí para você, tirando o aumento da conta de água. A água, você teve fornecimento de água abundante aí, a água está de boa qualidade aí. Ele está sendo cobrado por isso? Nada. A culpa é da Sabesp. O Tarcísio não tem nada a ver com isso. Não é? A empresa que ele vendeu, a EMEA, parece o nome, está lá com dinheiro no Banco Master. Mas alguém perguntou ao Tarcísio por isso? A verdade é essa. Ele é blindado pela mídia, principalmente porque a mídia ainda conta com ele para ser o candidato a presidente da República. Mas você não me aponta o que é? Outra coisa que o Tarcísio fez é o tal, eu não sei como é que é exatamente o nome, aquele, você paga o pedágio, mas sem pedágio, é eletrônico, você vai passando e vai pagando, já vai plim, plim, parece game de criança que vai andando e plim, plim, só que ali toma o seu dinheiro. É isso que está acontecendo. Então, prestem atenção nisso aqui, ó. Esta frase do Malcolm X: se você não for cuidadoso, os jornais, na época, eram só os jornais, né? A mídia, jornais, redes sociais, que eu não digo só jornais e TV, não. Jornal, rádio. Você ouve falar na violência em São Paulo, mas não associam ao governador. As pessoas falam, mas isso sempre houve, né? Ele não foi eleito prometendo, botou o Derrite, o capitão Derrite, que ia dar duro com a bandidagem. Não é a bandidagem, estão matando, é o povo. A letalidade policial é matando o inocente. Se você não for cuidadoso, os jornais, a mídia, as redes sociais, TV, rádio, farão você odiar as pessoas que estão sendo oprimidas e amar as pessoas que estão oprimindo. Traduzindo aqui, você vai ter raiva do Lula, cachaceiro, como diz o Flávio Bolsonaro, cachaceiro, né? O cagão, logo ele, o cagão que se borrou inteiro num debate aqui no Rio de Janeiro, chamando o Lula de longe são valentes. Ele, o pai dele, são valentes de longe. Vamos ver nos debates com o Lula a valentia do Flávio Bolsonaro. Mas as pessoas vão, e o governo que acabou com o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e deu um grande desconto para quem ganha até 7.300 e pouco. Botou o rico no imposto de renda. Tem o pé de meia, tem Bolsa Família, tem todos os programas sociais do governo, e, no entanto, as pessoas desaprovam esse governo e aprovam o do Tarcísio, que eu repito, o que o Tarcísio fez de bom por São Paulo para ter o apoio de quase 70% do povo de São Paulo, segundo a pesquisa. Pensem nisso. Foi isto o Fórum Mides de hoje. Até amanhã.